Senhores, bem-vindos à apresentação do trabalho Análise da interação entre o tamanho do alvo e desempenho na detecção automática de embarcações em imagem SAR utilizando IOLO V8 modificado. Trabalho esse de autoria do Tenente Caio e dos doutores Elcio, Rafael Paes, Tenente Coronel e Ricardo Sutério. Nesse trabalho seguiremos este roteiro desde a introdução até a conclusão, iniciando com a introdução, que é o contexto no qual estamos inseridos. Bom, a Estratégia Nacional de Defesa atribui aos militares a responsabilidade por controlar e vigiar o território nacional. Território esse que abrange as águas jurisdicionais brasileiras, sejam elas internas ou externas, internas rios e lagos, externas o mar. Só que quando pensamos no Brasil, um país com essas dimensões e diversos climas, alguns locais que chovem praticamente o ano todo, como a Amazônia, temos que pensar em qual sensor que utilizaremos para cumprir essa tarefa de vigilância. Nesse sentido, as imagens satelitais, principalmente as imagens SAR, se mostram viáveis, pois nos dão a condição de vigilância 24 horas por dia, independente da luz do dia e independente também do clima ao qual é submetido. Num país grande que nem o Brasil, mais uma vez, mesmo imagens satelitais, sendo submetidas à análise de especialistas, tomariam muito tempo e despenderiam muitos custos para que obtivéssemos a detecção de alvos que sejam de nosso interesse. O emprego de técnicas automatizadas, como a inteligência artificial, se mostram bem promissoras e desempenham diversas tarefas com maestria, principalmente nesse sentido de detecção de alvos. Só que diferentes contextos e cada vez mais complexos também geram dificuldades para a inteligência artificial. Quando olhamos já imagens satelitais desse escopo que estamos tratando, que é a detecção de embarcações, nós temos diferentes contextos, seja a embarcação em alto mar, onde nós temos basicamente uma imagem com fundo escuro, que são pixels de baixa intensidade, e os alvos representados por embarcações aqui, pixels de alta intensidade, que se distinguem muito bem do fundo, ou contextos mais complexos, que é a presença desses alvos já próximos do terreno e até próximos de construções civis, o que torna um cenário bem mais complexo e passível de confusão, mesmo pelos melhores especialistas. Ainda esses alvos podem variar de tamanho, sejam embarcações grandes ou embarcações pequenas, como acontece na vida real. Só que como é que esse alvo vai ser definido como pequeno e grande numa imagem satelital? Bom, essa definição ela pode ocorrer de diversas maneiras, uma delas é através da relação entre o tamanho do alvo e o tamanho da imagem. Só que quanto menor esse alvo, certas dificuldades vão surgindo nessa distinção do alvo em relação ao fundo. Por exemplo, as características passam a se misturar, então a distinção de características é uma dificuldade. Um contexto mais complexo, um background mais complexo, que nem abordado anteriormente, também é uma dificuldade presente. E nós temos informações contextuais limitadas, pois temos poucos pixels para extrair informações úteis sobre aquele alvo. E nesse sentido, há diversas maneiras de lidar com esse problema de alvos pequenos, um deles é a utilização de mecanismos de atenção. Nesse contexto e focado nessa utilização de IA com mecanismos de atenção, o objetivo desse trabalho é explorar os efeitos do tamanho do alvo e da utilização de um mecanismo de atenção, bem como a interação entre eles no desempenho de uma rede neural. Para isso, utilizaremos os seguintes materiais e métodos, aqui divididos em 4 partes, iniciando pelo banco de dados. O banco de dados a ser utilizado é um banco de dados que contém imagens de alta resolução SAR, satelitais, chamado de HRSID, é datado de 2020 e conhecido pela literatura. Esse banco de dados dispõe de 99 imagens de 3 diferentes sensores, com resoluções variando de meio metro, 1 metro e 3 metros, e diferentes polarizações. Essas 99 imagens são recortadas então em imagens menores, de 800 por 800 pixels, o que totaliza aproximadamente 5.600 imagens com 16.900 alvos. No caso, alvos aqui sendo tratados como embarcações. Essas embarcações têm variados tamanhos, desde pequenas até grandes, de acordo com a definição exposta em tela. Então, pequenas menores que 32 pixels, médias entre 32 e 96 e grandes maiores que 96 por 96, na proporção que é exposta aqui na apresentação. Essas imagens também se encontram rotuladas, ou seja, os alvos já estão identificados
em diversos formatos e estão disponíveis para o público baixar e utilizar. A inteligência artificial a ser utilizada nessa tarefa foi determinada a YOLO, You Only Look Once, em sua 8ª versão, que era mais atual na época da pesquisa. Essa rede feita pela Ultralytics, com colaborações do público, já foi utilizada em tarefas semelhantes de detecção de embarcações em imagem SAR, inclusive, de acordo com a literatura citada em tela. Todos esses trabalhos utilizaram a YOLO para detecção de embarcações. Os mecanismos de atenção, como abordados anteriormente, eles basicamente fazem com que a nossa rede neural preste atenção em determinados pontos da imagem julgados mais importantes em detrimento de outros, como no exemplo exposto. Por exemplo, ali estamos focando no frisbee. Quando olhamos para o frisbee, as outras partes da imagem tornam-se menos importantes e olhamos mais para o frisbee. Esse mecanismo de atenção ele pode atuar em diversos domínios, sejam eles temporais ou até nos canais da imagem. Então, quando a gente fala dos canais da imagem, um dos mecanismos de atenção que pode ser utilizado chama-se Efficient Channel Attention, o mecanismo ECA, abreviado. Esse mecanismo ele vai verificar a interação entre os vizinhos próximos, como exposto aqui na imagem. Por exemplo, 1K, que é o número de vizinhos, igual a 5, vai utilizar aquele canal que está sendo analisado e os dois canais seguintes e os dois canais anteriores. Esse K é determinado de maneira automatizada. Depois esses valores são multiplicados nos canais das imagens, depois de passar por uma função sigmoide, atribuindo assim pesos e fazendo com que canais mais importantes tenham um destaque e um peso maior, fazendo assim com que a rede preste atenção naqueles canais. Quando unimos a YOLO com o mecanismo de atenção, uma das arquiteturas possíveis é a presente em tela. Então nós temos a arquitetura da YOLO, com 4 mecanismos de atenção embutidos em pontos da rede. A arquitetura essa é inspirada no trabalho de Chen, 2024. A arquitetura normal, tradicional, é basicamente a mesma exposta em tela, entretanto sem os módulos ECA. A maneira de avaliar essa rede foram utilizadas 3 arquiteturas tradicionais, exatamente iguais, só que 3 vezes, porque a rede inicia com pesos aleatórios quando não utilizamos Transfer Learning, o que não foi utilizado nessa pesquisa, e 3 redes YOLO utilizando aqueles mecanismos de atenção expostos de acordo com a arquitetura exibida anteriormente. Por que 3? Para tentar reduzir o ruído dessa atribuição aleatória de pesos. Foram utilizadas métricas para avaliar o desempenho. Depois essas métricas com os fatores utilizados são submetidos a uma análise de variância e depois é feito um teste de aderência do modelo. Então, basicamente, isso descreve um design de experimento 2 elevado a k, onde os fatores a serem avaliados são modelo e alvo, um qualitativo e outro quantitativo, respectivamente. E o tamanho do alvo é determinado através da razão exposta em tela. Quando esse valor era inferior a 0,02, o alvo era considerado pequeno. Quando era superior a 0,065, considerado grande, o que nos deu um total de 545 alvos pequenos e 545 alvos grandes a serem analisados. As métricas que foram utilizadas para análise de desempenho são precisão, recall e F1 score, sendo a F1 score a média harmônica entre precisão e recall, estabelecido então um modelo de regressão linear, onde os betas vão ser determinados pelo modelo de regressão linear e os fatores vão ser representados por x1 e x2, a interação entre eles representada por x1 vezes x2. Os resultados são exibidos conforme segue. Então, inicialmente, temos um exemplo das detecções obtidas pelos modelos. À esquerda, o modelo YOLO V8 tradicional, à direita, o modelo YOLO V8 com os mecanismos de atenção e ao centro, o gabarito. A primeira linha contendo só imagens com alvos grandes e a segunda linha só imagens com alvos pequenos. Os resultados, então, são exibidos na tela, de acordo com a tabela à esquerda, que é traduzida nos box plots à direita. Então, nós vemos que há uma queda de precisão quando é utilizado o mecanismo de atenção para alvos pequenos. Há um aumento no recall quando utilizado o mecanismo de atenção para alvos pequenos. Entretanto, esse aumento de recall não compensa a queda de precisão, o que faz com que tenhamos uma queda de F1 score. Quando tratamos para os alvos grandes, o uso do mecanismo de atenção fez apenas com que as métricas ficassem menos dispersas. Para o recall, não houve variação. E aquela menor dispersão de precisão refletiu no F1 score.
Ou seja, nós ganhamos em recall apenas para alvos pequenos, não havendo variação para alvos grandes. Vale ressaltar que os alvos grandes aqui, eles podem ter tido uma influência da sua presença no dataset, pois como vimos, os alvos considerados como grandes representavam apenas 2% do dataset. Eles podem ter sido subrepresentados naquele banco de dados. Entretanto, quando partimos para o dataset como um todo e não para os extremos, ou seja, alvos pequenos e grandes, nós vemos que o desempenho da rede, de maneira geral, foi melhor. As métricas foram numericamente maiores do que as métricas para as extremidades. Entretanto, para a precisão, nós tivemos uma queda quando utilizado o mecanismo de atenção. Recall, nós tivemos um aumento. E F1 Score, uma diminuição, o que indica que a rede está detectando melhor os alvos com tamanhos intermediários entre o pequeno e grande definidos nesse trabalho, e o que nos representa que também a quantidade de falsos positivos obtidas na utilização do mecanismo de atenção tende a ser maior do que o ganho de alvos detectados. Vale ressaltar que a utilização do mecanismo de atenção se propõe ao aumento de detecção de alvos pequenos. Esses resultados, então, são submetidos à análise de variância, considerado um nível de significância de 0,05. De acordo com a métrica, cada um dos fatores se apresenta diferente quanto à sua significância estatística. Para a precisão e o F1, apenas o tamanho do alvo se mostrou estatisticamente significante. Já para o recall, tanto o tamanho do alvo quanto a interação entre o tamanho do alvo e a utilização do mecanismo de atenção, ambos se mostraram estatisticamente relevantes. Os resíduos, então, dessa análise de variância são submetidos a um teste estatístico para verificar sua normalidade e aderência do modelo, e o teste utilizado foi de Shapiro-Wilk. Todos eles foram considerados normais pelo teste. Vale ressaltar que esse teste contou com 8 graus de liberdade. Ainda, como nós vimos um aumento de falsos positivos, visando verificar se esses alvos foram tratados como falsos positivos com baixo índice de certeza, esse fator inicialmente foi mantido em seu nível padrão, assim como todos os outros hiperparâmetros da rede, pois a ideia era justamente verificar o impacto do tamanho do alvo e do mecanismo de atenção e não tentar otimizar o resultado, mas ver como isso influenciaria no resultado nas métricas avaliadas da rede. Então, foi-se aumentando esse nível de confiança e verificando novas detecções. Pode-se observar que não houve em nenhum momento uma perda de falsos positivos, ou seja, uma diminuição de detecções falsas sem haver perda de verdadeiros positivos. Ou seja, os falsos positivos são identificados com a mesma certeza do que os verdadeiros positivos para diversos níveis de confiança. Aqui não se prosseguiu além do 0,7 de nível de confiança, pois notou-se apenas tendência de queda de recall. O que podemos concluir então com esse trabalho? Bom, a análise de variância nos deu insights sobre as métricas e como cada um dos fatores impactou aquela métrica. Nós vimos que a precisão e a F1 foram impactados basicamente pelo tamanho do alvo. A significância estatística do tamanho do alvo foi relevante, ao passo que para o recall, tanto o tamanho do alvo quanto a interação entre os dois fatores se mostrou relevante. O modelo se tornou mais permissível com a utilização do mecanismo de atenção, o que ocasionou um aumento de falsos positivos. Entretanto, também tivemos algum aumento de verdadeiros positivos, principalmente para alvos pequenos. Só que a relação entre falsos positivos e verdadeiros positivos se mostrou a seguinte: para cada um verdadeiro positivo que era obtido para alvos pequenos, nós obtivemos 2 falsos positivos. Já para alvos grandes não houve ganho de verdadeiros positivos, mas nós ganhamos 10 falsos positivos por alvo detectado. Já para o dataset como um todo, para cada um verdadeiro positivo, nós tínhamos 4 falsos positivos. O que nos mostra que a arquitetura tradicional parece ser mais... O que nos mostra que, sob a perspectiva de precisão, a arquitetura tradicional oferece melhores métricas. Entretanto, quando pensamos no recall, ou seja, mais detecções, porém com mais falsos positivos, o modelo com mecanismo de atenção se mostrou mais viável. Se isso é bom ou não vai depender do contexto e do que é pretendido pelo usuário. Nessa apresentação foram utilizadas as seguintes referências, também utilizadas no trabalho.
Passamos por esse roteiro desde a introdução até a conclusão, basicamente vendo que o mecanismo de atenção nos trouxe mais falsos positivos do que detecções. Entretanto, de fato, tivemos mais algumas detecções. Agradeço a todos pela atenção.